Nos tempos antigos do Egito, um povo clamava por salvação. Os israelitas, subjugados pela tirania do faraó, ansiavam por liberdade. Moisés, o escolhido entre eles, fora guiado por uma força divina para ser um instrumento de sua libertação. Um dia, enquanto o sol dourado brilhava sobre as areias do deserto, Deus se revelou a Moisés com palavras de esperança e poder. "Agora verás o que hei de fazer a Faraó", proclamou o Senhor em tom solene. "Por uma poderosa mão os deixará ir, sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra." Assim como uma brisa que atravessa as dunas, a promessa de libertação começou a se formar. Deus, conhecido por nomes veneráveis e pela sua grandeza, falou mais a Moisés. "Eu sou Jeová", disse o Senhor com majestade. "Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová, não lhes fui conhecido." Essas palavras carregavam uma profundidade infinita, revelando a Moisés uma face de Deus que seus antepassados não conheciam. Havia nisso um pacto que transcendia gerações, um compromisso de sempre lembrar-se dos seus escolhidos. Com essa revelação, o coração de Moisés se inflamou de coragem. Ele entendeu que seria mais do que um líder, seria um mensageiro divino, incumbido de transmitir aos israelitas que seu tempo de sofrimento estava prestes a terminar. E assim, sob a orientação desse poder celestial, Moisés começou sua missão, armado com a promessa de Deus e a certeza de que um novo dia raiaria para seu povo. Aquela era a aurora de uma nova era, onde a fé seria recompensada e a liberdade conquistada. Era uma manhã tranquila em Canaã, quando os badalados sinos da pequena aldeia começaram a ecoar no vale. A terra onde os filhos de Israel peregrinaram por gerações finalmente seria lhes dada. O pacto entre Jeová e Israel nunca tinha sido esquecido, mas agora seria reafirmado de forma gloriosa. Moisés, o líder dos hebreus, andava pelas tendas espalhadas ao redor do oásis, convocando todos à reunião que se realizaria ao pôr do sol. Sob o brilho avermelhado do crepúsculo, ele se pôs diante de toda a congregação, segurando o cajado que simbolizava a aliança. "Ouçam-me, ó filhos de Israel", exclamou Moisés com voz poderosa. "Jeová lembrou-se do pacto que fez com nossos ancestrais e nos resgatará do jugo egípcio." O anúncio trouxe esperança ao povo que por gerações havia sofrido sob as mãos dos seus opressores. As memórias das fardas pesadas e a servidão brutal estavam impregnadas na mente de cada hebreu ali presente. Ainda assim, as palavras de Moisés eram como um bálsamo, prometendo uma libertação iminente. Ao longo dos campos, os israelitas pararam para ouvir o que o céu tinha para lhes dizer. Moisés continuou: "Ele vos livrará das cargas sob as quais sofrestes, vos resgatará com braço estendido e grandes juízos", reafirmando que a ira dos egípcios não seria mais uma sombra que cobriria suas vidas. Entre o povo reuniu-se Miriam, a irmã de Moisés, uma mulher sábia que sempre acreditara na libertação prometida. "Este é o momento pelo qual esperávamos", disse ela com um sorriso esperançoso, "ele fará cumprir sua promessa." Noutra parte da assembleia, Josué, jovem e destemido, sentia em seu peito o orgulho dos seus antepassados e a chama de determinação que o orientava para uma nova era. "Avante, irmãos", declarou Josué, "Canaã nos aguarda. Não somos mais escravos, somos o povo escolhido de Jeová." A promessa de um futuro melhor ressoou em cada coração presente. Com confiança renovada, os filhos de Israel olharam para a terra prometida, sabendo que seus dias de peregrinação estavam para terminar. Deus havia lembrado do seu pacto, e o braço estendido da glória finalmente os libertara. Sentados ao lado de uma fogueira sob o céu estrelado, Moisés e Arão refletiam sobre o que estava por vir. As palavras do Senhor ainda ressoavam em suas mentes, um chamado que parecia impossível de realizar. "Como poderemos convencer Faraó, que governa com tamanha mão de ferro?", questionou Moisés, um traço de preocupação marcando seu rosto. Arão, sempre o mais otimista dos dois, respondeu com sua voz tranquila: "O Senhor nos deu sua palavra, irmão. Ele nos guiará nesta missão." No dia seguinte, com suas sandálias levantando o pó das estradas egípcias, Moisés e Arão aproximaram-se do palácio de Faraó, um edifício grandioso e imponente. Guardas rígidos postavam-se na entrada, peitorais brilhando ao sol.
Com coragem recém-descoberta, Moisés anunciou: viemos em nome do Senhor, o Deus de Israel. Estamos aqui para transmitir sua vontade de que deixe os filhos de Israel partirem. O grande salão do trono, adornado com ouro e esculturas, ecoava com as risadas de Faraó. Por que eu ouviria os súditos de um Deus que nem sei existir? Retrucou, sua voz fendida com desdém. Moisés sentia uma poeira de dúvida formar-se, mas o olhar firme de Arão o lembrava da promessa divina. O nosso Deus livrará seu povo, com ou sem sua permissão, Faraó, declarou Arão, a convicção erguendo sua voz acima da incredulidade. Os guardas os limitaram, conduzindo os irmãos de volta à saída, onde se viram uma vez mais sob o céu aberto. Moisés respirou fundo, sentindo o peso da missão ainda sobre seus ombros. Assim começaram a jornada de volta, preparando o coração e aguardando o próximo passo da vontade divina que moveria montanhas para libertar seu povo. A genealogia de Moisés e Arão é um trecho crucial das Escrituras, oferecendo um vislumbre das origens e linhagens destes dois protagonistas fundamentais da história bíblica. Este relato genealógico inicia-se com Rúben, o primogênito de Israel, e prossegue detalhando as gerações que se seguiram, até chegar aos filhos de Levi, dos quais Moisés e Arão são descendentes. Rúben, como primeiro filho de Jacó, desempenha um papel importante na história das tribos de Israel. Embora não haja uma descrição extensa de suas ações na genealogia, ele serve como ponto de partida nesta linha ancestral, enfatizando a continuidade das promessas de Deus através das gerações. O texto segue listando os descendentes, avançando através de Simeão e chegando a Levi. Cada nome mencionado representa não apenas um indivíduo, mas uma ligação vital na corrente da história que culmina em Moisés e Arão. Essa linhagem estabelece a base espiritual e cultural que solidifica a autoridade de Moisés e Arão. As Escrituras detalham minuciosamente os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Desses descendentes, Coate é o que nos leva a Arão e Moisés, ressaltando o ânimo divinamente sancionado e as responsabilidades que seriam colocadas sobre seus ombros. Dentre os filhos de Coate destacam-se Amrão, casado com Joquebede, que deu à luz Arão, e Moisés, seus dois heróis centrais. Moisés e Arão são, assim, apresentados não apenas como figuras históricas, mas como herdeiros de uma tradição ancestral que conferia legitimidade às suas ações. Mesmo cercado por sua rica herança e a clara escolha e apoio divino, Moisés, ainda liderando seu povo, expressa dúvida. Diante do Senhor, Moisés questiona sua capacidade de convencer o faraó, reconhecendo sua falta de eloquência. Esta hesitação humaniza Moisés, mostrando seus temores e fragilidades, permitindo que o leitor se conecte com ele em um nível mais pessoal. A história da genealogia de Moisés e Arão, portanto, não é apenas um registro de nomes. É um testemunho das obras de Deus, do significado da liderança escolhida, e da complexidade da fé e dúvida humana que acompanha aqueles encarregados de grandes missões divinas.